Olá, sou a Joanita Ferreira, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, também de curtir e de comentar se você quiser deixar comentário também é bem-vindo. Vamos à história de hoje? A história de hoje é sobre o rei Midas. Vamos a ela. Era uma vez um rei muito rico, tinha uma vasta riqueza, o seu reino era um reino bem suntuoso, mas ele era fascinado por ouro, né? O rei Midas era o rei da Frígia. A Frígia hoje é a moderna Turquia. Ele colecionava moedas de ouro e um dos seus passatempos favoritos era contar as moedas de ouro. Um belo dia, os seus súditos levaram até ele um idoso, uma pessoa que estava perdida e embriagada, e ele reconheceu essa pessoa como Sileno, que era o mestre e pai adotivo do deus Dionísio, que é o deus do vinho, o deus das festas, da alegria. Ele então cuidou de Sileno até que Sileno se recuperasse e depois levou Sileno até o deus Dionísio, mandou devolvê-lo ao deus, né? O deus ficou tão agradecido por ele ter cuidado do seu pai adotivo, do seu mestre, que disse a Midas que ele podia escolher qualquer coisa que ele lhe daria. Midas, então, pediu a Dionísio que lhe desse o poder de tudo que ele tocasse virar ouro. Dionísio ficou entristecido, afinal, Midas poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele concedeu o pedido. Midas saiu, então, da presença de Dionísio e já começou a testar pelo caminho se realmente ele tinha recebido esse dom. Tocava os galhos de árvore e viravam ouro. Pegava apunhado de terra e virava ouro. Ele ficou encantado, sua riqueza iria aumentar tremendamente com esse dom. Chegando no seu palácio, ele pediu então para que fizesse um banquete para ele comemorar. Quando chegaram os alimentos, ele foi ali cheio de vontade de pegar o alimento para comer, mas tudo que ele pegava virava ouro antes de chegar à sua boca. Ficou desesperado, tentou beber vinho, mas o vinho desceu como ouro líquido pela sua garganta. Ele não sabia o que fazer quando a sua única filha chegou e o abraçou e ela se transformou numa estátua de ouro. Midas percebeu que iria destruir a própria vida com aquele dom. Poderia inclusive morrer de fome cercado de ouro. Ergueu então os braços numa prece, pedindo a Dionísio que o ajudasse, que retirasse dele aquele dom que não era um dom, era uma maldição na realidade. Dionísio ouviu e mandou dizer a Midas que ele deveria então se banhar no rio, o rio Pactolo. E Midas foi então até esse rio, tomou banho, mergulhou lá de cabeça no rio e conseguiu se livrar da maldição de transformar tudo que tocasse em ouro. Na história diz que até hoje as águas, as areias desse rio são douradas por conta do banho que Midas tomou nele. O rei Midas ficou tão assustado com as consequências do seu pedido que decidiu a partir de então levar uma vida mais tranquila, mais simples e foi morar nos campos para não correr o risco de cair novamente nesse desejo absurdo por luxo, por riquezas excessivas que quase o matara. Esta história de Midas, né, do seu desejo por aumentar as suas posses, ele já era uma pessoa muito rica, fez com que ele, primeiro, pusesse em risco a sua saúde, não iria poder se alimentar. Ele acabou destruindo a sua família, a sua única filha se transformou numa estátua de ouro e poderia inclusive perder a própria vida, morrer sem poder se alimentar por conta do dom, da maldição que ele recebera, né? E podemos associar esse mito com as obsessões que muitas vezes as pessoas, que nós mesmos temos por conquistas, né? Obsessões que levam a desgaste, obsessões por trabalho, obsessão por conquistar coisas, obsessão por ter cada vez mais bens, que acabam levando as pessoas a desgastes físicos, desgaste mental e muitas vezes também a problemas de relacionamento. Pessoas que são workaholic, por exemplo, pessoas que têm aí obsessão por trabalho, que estão trabalhando o tempo todo, que não descansam, que não relaxam, tanto para ter reconhecimento quanto para também conseguir bens. Muitas vezes a pessoa não percebe a vida passar, quando vê os filhos já cresceram, não viveu os momentos da vida desses filhos, os relacionamentos se tornam frios, supérfluos, distantes e a pessoa também acaba entrando muitas das vezes em problemas físicos, né? Temos aí o burnout, que é o desgaste físico e mental por conta de trabalho excessivo. Então, essa busca por coisas que de repente a pessoa lá na frente percebe que não é o mais importante. Muitas vezes, quando a pessoa chega numa certa fase da vida, ela percebe que correu tanto atrás de coisas que não eram essenciais. Nós vemos
muitas vezes, os nossos ídolos, que são pessoas que levam vida que nós consideramos invejável, com fama, sucesso, beleza, dinheiro, e quantos deles nós não vemos em situações aí de depressão, ansiedade, de dependência química e muitas vezes até suicídio, né? Muitas vezes a aparência de uma vida perfeita é só a aparência, mas no fundo o que a pessoa precisa mesmo para estar bem não é necessariamente aquilo que a gente considera o melhor, o ouro, aquilo que brilha, que reluz. E no caso de Midas, ele percebeu um pouco tarde, porque acabou perdendo a própria filha, que não era isto que lhe causaria a felicidade tão almejada. Este exemplo se aplica a nós nesse contexto, né? Na metade da vida, muitas vezes fazemos algumas reflexões e percebemos o quanto de tempo perdemos correndo atrás de itens ou de situações que na realidade não eram o que o nosso eu superior, que o nosso self central, a nossa alma, se alguém quiser chamar de alma, considera o mais importante para realmente ser feliz. Afinal de contas, o que é felicidade? Mas essa história de hoje eu quero levar como exemplo para falar de jovem, né? O adulto na meia-idade, principalmente, ele pode até muitas vezes se sentir fracassado por não ter conquistado o que queria ou mudar totalmente a sua vida e perceber que o fracasso é só uma palavra no dicionário. Mas eu quero falar de jovem, né? Muitos jovens têm me procurado em reuniões de famílias, em conversas, muitas vezes em grupos, e dizendo que se sentem fracassados. Jovens de 19, 20, 22, 23 anos que se sentem fracassados por não ter conquistado o que acham que deveriam ter conquistado aos 19, 20 ou 23 anos de idade. São jovens que vivem em uma busca desenfreada por sucesso, por dinheiro, por status social e que muitas vezes querem ter já conseguido coisas que com essa idade muito dificilmente teriam conseguido, não tiveram tempo hábil ainda para isso, a não ser quem já nasceu rico, quem já nasceu de repente com uma família bem direcionada em relação à questão econômica, ficaria muito difícil para esses jovens terem as conquistas que eles já acham que precisam ter aos 19, 20 ou 23 anos de idade. Mas são jovens que têm um grande sofrimento por se sentirem fracassados, não estão adequados, se sentem que não estão acompanhando a sua geração e que estão ficando para trás. Isso está levando muitos ao adoecimento. E por que isso acontece, né? Muitas vezes isso começa lá na infância, né? Esse jovem que já vem trazendo nas costas uma expectativa da família, uma expectativa da sociedade, daqueles que o cercam, de que ele precisa ser assim, ter uma profissão X, ter sucesso, ser bem favorecido na vida, e ele pode começar a carregar esse peso desde pequeno, inclusive, né? Quando nós perguntamos para uma criança o que você vai ser quando crescer, pode significar que essa criança sinta que ela não é nada, né? Porque se você vai ser alguma coisa quando crescer, o que você é agora, né? É claro que a família precisa incentivar e deve incentivar, e é diferente o incentivo e a expectativa em cima de uma criança. Muitos pais, muitas mães acabam tentando realizar os próprios sonhos, os próprios desejos através dos seus filhos e colocam nas costas dessas crianças uma expectativa muito grande, uma obrigação muito grande de realizar aquilo que o pai ou que a mãe não conseguiu realizar ou dar continuidade àquilo que o pai ou a mãe realizaram para que ele se sinta aí aceito. Então essa criança, esse jovem acaba carregando um peso muito grande que o leva muito possivelmente a um adoecimento físico e até um adoecimento mental. Como que isso funciona, né? Nós vemos que os jovens, eles sofrem uma pressão muito grande, desde o início da adolescência, para escolher uma profissão, para saber o que vão ser, quando crescer. Eles precisam ser o tempo todo sociáveis, inteligentes, bonitos, precisam ser aceitos pela sociedade, terem sucesso, e essa pressão vai desgastando. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas vai desgastando e muitas vezes algumas patologias começam a aparecer. As depressões, as ansiedades, as comorbidades, né, doenças que aparecem junto com essas doenças também vão aparecendo por conta de desgaste, né? Eu quero aproveitar neste momento para falar desse desgaste em específico, que é a pressão. A pressão sofrida por esses jovens que pode levar ao estresse e que a partir desse estresse outras doenças podem surgir. Vou falar das 4 fases do estresse de Marilda Lippe.
Marilda Lippe divide o estresse em 4 fases: a fase do alerta, a fase da resistência, a fase da quase exaustão e a fase da exaustão. A fase do alerta, segundo Marilda Lippe, é uma fase importante, né? Nosso corpo precisa dessa fase porque ela prepara o corpo, o organismo para luta ou fuga. Então, diante de um perigo, um cachorro que escapa de um terreno e vem para cima da gente, um quase acidente de trânsito, diante de uma prova que nós vamos fazer, diante de uma entrevista de emprego, diante de situações que nos causam uma necessidade de reação imediata, o nosso organismo é preparado, entra em estresse imediatamente para que a gente possa receber aí uma carga maior de adrenalina, uma possibilidade de conseguir lidar com uma situação de uma forma mais ágil. Então, o estresse, ele tem essa possibilidade ele dá ao corpo essa possibilidade de reação rápida. Então, vem um cachorro correndo na sua direção, imediatamente você fica veloz e ágil, porque o seu corpo é preparado para luta ou fuga. Passou o momento do sufoco, por assim dizer, o corpo volta ao normal, que é a homeostase. Então, a palavra estresse foi retirada aí da física, né? Daquela experiência de se pegar um cabo de aço, por exemplo, esticá-lo até o máximo, até onde ele não rompe, mas poderia romper se forçasse mais. Chegou nesse momento, nesse ponto, esse cabo de aço está em estresse. Depois ele é solto e volta ao seu estado natural. Da mesma forma, o corpo humano. Você vai lá no máximo, seu corpo fica bombardeado com adrenalina, você fica ágil, consegue pular um muro fugindo de um ladrão, consegue uma agilidade maior para se livrar, de repente, de um acidente de trânsito, percebe a adrenalina no corpo, mas depois o seu organismo volta ao natural. E aí, nesta fase, esse estresse é importante. A gente passa por ele até várias vezes durante o dia. Mas se esse agente estressor, essa situação permanecer por muito tempo ou permanecer de uma forma muito intensa, esse estresse já entra na segunda fase, que é a fase da resistência. Na fase da resistência, o corpo já começa a cansar, porque ele não foi para o natural, não descansou. Então, continua a descarga de adrenalina no sangue e o corpo já começa a ficar mais cansado, né? Então, pode ser aí, digamos, uma situação de dificuldade de relacionamento no trabalho, relacionamento conjugal, uma questão de bullying na escola, um adolescente aí que está sob pressão para precisar escolher o que ele tem que ser para sempre quando crescer, o que ele vai fazer na faculdade, um trabalho, e esse estresse permanece, ele já entra na resistência. O corpo já não fica mais ativo, elétrico, forte com adrenalina, ele já começa a ficar cansado. Nesse momento já começa a haver dificuldades para essa pessoa. Então a pessoa precisa identificar o que está acontecendo. Se o agente estressor for externo, né, uma dificuldade no trabalho, uma questão de bullying, melhorando a situação, saindo dessa situação, resolvendo essa situação, a pessoa volta ao estado natural. Se for um agente interno, né, e são as cobranças da própria pessoa, aquilo que ela traz internalizado, as crenças que ela tem, que ela precisa ser, precisa fazer assim, assim, se for já é mais difícil e ela muitas vezes precisa de uma ajuda terapêutica também para poder se entender um pouco melhor. Acabou o problema, a pessoa volta ao natural. Não acabou, a situação permanece, continua a mesma situação que provoca o estresse, a pessoa já entra então na terceira fase do estresse, que é a quase exaustão. Na quase exaustão já tem um início de adoecimento, né? A pessoa já começa com gastrites, com alergias, o nível de cortisol no organismo fica alto, então o sistema imunológico começa a ter problemas, e aí vem as doenças, a insônia, ou muito sono, ou pouco sono, já vem as questões aí de alergias muitas vezes, a pessoa já começa a ter dores de cabeça, dificuldade para se concentrar, já está em adoecimento. Nesta fase, já é muitas vezes necessário a busca de um médico para medicação e também de uma terapia para entender o que está acontecendo, para que essa pessoa possa voltar para a normalidade. Caso esse agente estressor não seja sanado, continue acontecendo, a pessoa entra na última fase, que é a fase da exaustão. Na fase da exaustão, o adoecimento já é concreto, as doenças já estão instaladas, ansiedade, pânico, a pessoa vive uma gangorra emocional, ora está apática, ora está totalmente irritada, problemas de pele. Então, a pessoa fica numa instabilidade emocional muito grande, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar direito com as outras pessoas. E neste ponto pode haver, inclusive, a morte súbita, né? E também riscos, muitas vezes, de
suicídio, porque a pessoa não consegue dar conta de tudo aquilo que ela está vivendo. Já é uma fase muito perigosa. O médico é essencial, porque as doenças, o corpo já está adoecido, é preciso tratar desse corpo, e a terapia é imprescindível para que essa pessoa aprenda a entender o processo que está acontecendo dentro dela, para ela conseguir acessar ferramentas que ela mesmo tem para sair dessa situação. Tá? Então é preciso cuidar dessas pressões, porque elas podem levar, inclusive o jovem, no caso que a gente está comentando sobre os jovens, a suicídios, né? Muitos jovens se suicidam por não conseguir resistir a essa pressão, não saber como lidar com a pressão que a sociedade coloca em cima deles. Então, para esses jovens que estão, de repente, passando por um momento de pressão assim, é necessário ele parar e analisar o porquê se sente fracassado, né? Se essas metas, se esses ideais que ele está perseguindo realmente são seus ideais, ou se são ideais de outras pessoas, da sociedade, da família. E se são seus ideais também, ele precisa analisar as probabilidades e possibilidades, o tempo, né? Ele é jovem, tem a vida toda ainda para realizar. Ninguém precisa decidir hoje o que vai ser para sempre. A gente muda o tempo todo. Muita gente passa a vida inteira tendo uma ocupação profissional e aí na metade da vida descobre que, puxa vida, não é isso que eu gosto, e muda radicalmente. Então ninguém precisa escolher o que vai ser para sempre na adolescência. É algo muito, muito impactante essa coisa do escolher o que vai ser para sempre. Para as famílias que têm jovens aí, adolescentes entrando na fase aí de vestibular, de trabalho, é necessário ouvir, se aproximar, valorizar as habilidades, as aptidões. Às vezes o filho quer ir para um caminho totalmente diferente dos pais, mas é necessário valorizar, porque as pessoas são diferentes, né? Não dá para impor aquilo que nós somos, que nós gostamos, para os nossos filhos. Não dá para impor, não dá para querer que o filho viva a nossa vida. Cada vida é uma vida diferente, né? Como Midas, nós podemos querer que esse filho esteja buscando aquilo que não é importante para ele. Como muitas vezes a gente se pega buscando o que não é essencial para a nossa vida. É preciso parar e pensar, o que é sucesso? O que é fracasso? Preciso colocar isso na balança, né? O que é sucesso, o que é fracasso? O que é bom para um não é bom para outro. O que é sucesso para um não é sucesso para outro, né? Então, parar, conversar, dialogar com a família, o jovem que está se sentindo pressionado, buscar um diálogo, buscar uma orientação profissional, vocacional, se for o caso, buscar a orientação de outras pessoas, dar tempo ao tempo. Ai, mas eu estou indeciso, já tenho 18, 19, não sei o que eu quero fazer. Calma, se você não sabe, né, dá tempo a você mesmo para que você descubra aquilo que você quer. Você pode mudar várias vezes durante a vida, não é crime você começar uma faculdade e de repente mudar para outra, ou fazer uma e depois fazer outra. Não é nenhuma coisa absurda, acontece o tempo todo. Então relaxa, respira, busque ajuda profissional se você não está dando conta das pressões que está sofrendo para cuidar de você, né? Um certo dia eu ouvi alguém perguntar para uma criança, o que você quer ser quando crescer? E ela disse, eu quero ser gente grande, né? Uma criança muito esperta. Mas nem toda criança, de repente, vai pensar assim. Então, se a família coloca em cima da criança essa expectativa e ela já é uma criança que não se sente amada, que não se sente aceita, que precisa agradar de qualquer forma aquela família, ela pode entrar sim nessa vibe aí de querer agradar a família, de fazer tudo o que a família quer e crescer com essa expectativa em cima de si e se sentir aí sobrecarregada na fase da adolescência e acabar adoecendo. Então é importante a gente perceber como é que estamos orientando as nossas crianças. Incentivar sim, mas colocar as nossas expectativas não, né? Fazer comparações muitas vezes é muito nocivo para a criança, tá? Então vamos cuidar aí das nossas crianças, dos nossos jovens, vamos cuidar de nós mesmos, vamos buscar autoconhecimento, é muito importante. Falei de medicação, de médico, de terapia, a meditação também, né? Então vamos procurar atividades físicas. Para quem está sob estresse, atividade física, alimentação saudável também é muito importante para voltar à normalidade, para voltar o organismo aí à homeostase. Autoconhecimento é a chave para tudo. Muito obrigada. Se você gostou, lembre-se de curtir, de assinar o canal se não assinou e aguardamos vocês no próximo vídeo. Um abraço.